Meus amigos, a cada dia que passa, o cerco vai se fechando para o Alexandre de Moraes, que nesse momento, no dia de hoje, acaba de ser aprovado no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos um projeto de lei que barra a entrada do Alexandre de Moraes em solo americano e caso ele pise nos Estados Unidos, ele pode ser simplesmente deportado. Pois é, os americanos, eles não querem ver o Alexandre de Moraes nem pintado de ouro na sua frente. Por quê? Porque para os americanos, a imagem, a figura do Alexandre de Moraes representa a figura de um ditador, especialmente depois que todo o aparato da censura no Brasil, que foi orquestrado pelo Alexandre de Moraes, veio à tona nos Estados Unidos. Durante as eleições presidenciais em 2024 nos Estados Unidos, a campanha eleitoral do Donald Trump expôs um esquema chamado o Complexo Industrial da Censura no Brasil, onde o governo Biden utilizava o dinheiro do contribuinte americano para financiar a censura no Brasil, especialmente nas eleições em 2022 aqui no Brasil, onde a gente sabe quem foi o vitorioso nessas eleições. Qual era o objetivo desse complexo industrial da censura? Silenciar as vozes dos influenciadores e políticos da direita no Brasil. E agora o Donald Trump está simplesmente cumprindo a sua promessa de campanha, que é desmantelar e ir atrás dos responsáveis por esse complexo industrial da censura, e ele está avançando e avançando muito rápido. Que o Alexandre de Moraes e companhia não imaginava que o Donald Trump venceria, e não só venceria, colocaria em prática o seu plano apenas 2 meses após a sua vitória. Ou seja, o Donald Trump mal entrou, mal começou a governar e as coisas já estão avançando. E parece que o Alexandre de Moraes, já meio que sabia que isso iria acontecer, porque, segundo a denúncia do Peter, lá do canal do Ancapso, o Alexandre de Moraes estaria retirando o seu dinheiro dos Estados Unidos, temendo exatamente que isso acontecesse. E para aqueles que duvidavam que isso iria acontecer, falaram, não, isso não vai acontecer nunca com o Alexandre de Moraes. Pois é, está acontecendo, isso está avançando e está partindo de um país de fora, e não é qualquer país, não é qualquer presidente de um país, é simplesmente o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, meu amigo. E o Alexandre de Moraes não está arrastando apenas a sua própria carreira para o buraco nesse momento, mas também a dos outros ministros do STF, especialmente os ministros da primeira turma que decidiram ficar do lado do Alexandre de Moraes. Pois é, essa história ainda não acabou, tá todo mundo de orelha em pé nesse momento. Eu vou trazer todas as informações dessa reviravolta, então fica comigo até o final do nosso conteúdo. Não saia no meio do conteúdo, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na nossa liberdade de expressão aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Mas antes de seguir aqui com as matérias, já vou pedir para você aqui o seu like, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente trouxer uma informação como essa, você vai ser notificado pelo YouTube. Bora lá! Olha essa matéria que acabou de sair em todos os portais, essa matéria que eu estou vendo aqui no portal da UOL, que diz o seguinte, ó: os Estados Unidos avançam em projeto de lei que pode barrar a entrada do Alexandre de Moraes no país. Isso aqui já está repercutindo não só aqui no nosso país, mas também no mundo inteiro. Afinal de contas, são os Estados Unidos que estão criando um projeto de lei visando um ministro do STF de um país específico. Você acha que isso aqui não seria uma bomba mundial? Obviamente, o mundo inteiro está repercutindo isso daqui. Nessa matéria que acabou de sair aqui em todos os portais no dia de hoje, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025, um projeto de lei que pode impedir a entrada do ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, o Alexandre de Moraes, no país ou até mesmo deportá-lo. A proposta, intitulada em tradução livre "Sem censores em nosso território", foi apresentada pelos deputados Darrell Issa, da Califórnia, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, e segue agora para análise no plenário da Casa. Para entender essa medida, a medida proíbe a entrada no país, nos Estados Unidos, e estabelece a deportação de autoridades estrangeiras que, segundo a legislação americana, tenham violado a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. E o brasileiro Alexandre de Moraes foi alvo direto dessa ação. O projeto
foi apresentado em setembro do ano passado, ou seja, tem gente que acha que isso começou agora. Isso é novo, começou agora com Trump, quando assumiu o governo nos Estados Unidos. Mas não, na realidade isso aqui está desde o ano passado. Os congressistas americanos, os republicanos, já estavam denunciando isso aqui no governo Biden, só que o governo Biden não tinha nem o menor interesse em seguir com essa denúncia. Por quê? Porque era justamente o próprio governo Biden que estava financiando essa censura aqui no nosso país por meio de ONGs americanas, como a USAID. É óbvio que isso aqui estava sendo engavetado, só que ninguém esperava que o Donald Trump iria vencer essa eleição. E não só venceria, como em 2 meses agora de mandato, ele já está colocando pressão justamente no Alexandre de Moraes, no STF brasileiro, porque não é só o Alexandre de Moraes que está envolvido nisso, o STF, o TSE, o governo Lula, principalmente, que foi o grande beneficiado de todo esse esquema da censura, segundo os congressistas americanos. Então, o projeto foi apresentado em setembro do ano passado, de 2024, em meio a críticas do empresário Elon Musk a Alexandre de Moraes. Na época, o ministro determinou o bloqueio da plataforma X, o antigo Twitter, que o dono é o Elon Musk, após a empresa se recusar a cumprir decisões da justiça brasileira. E que decisões eram essas? Olha, você tem que suspender esses perfis aqui, que você vai ter que dizer que eles quebraram o protocolo da rede social. Mas, na realidade, era o juiz, o Alexandre de Moraes, que estava por trás, mandando derrubar as contas de influenciadores. Só que o X falou, cara, a gente não vai fazer isso. E aí pisou no calo de quem? Do Alexandre de Moraes, que tem um ego do tamanho do planeta Terra. E a partir daí começou esse embate. Os americanos começaram a cavucar o que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes mandou bloquear contas de cidadãos brasileiros que estavam nos Estados Unidos, mandou bloquear plataformas americanas. E aí, meus amigos, os deputados americanos descobriram todo esse sistema, todo esse esquema e estão jogando tudo isso no ventilador. E a turma aqui no nosso país está bem apreensiva com tudo isso que está acontecendo, com o desdobramento disso tudo. E toda essa movimentação tem a ver com a disputa política também. O tema voltou ao debate após a Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado do Donald Trump, na semana passada. Pouco depois, empresas de mídia ligadas ao presidente americano e à plataforma Rumble abriram um processo nos Estados Unidos também contra o Alexandre de Moraes, acusando de quê? De censura. Além desse processo, ainda tem esse outro processo rodando lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, em que essas duas plataformas estão acusando o Alexandre de Moraes de censurar as pessoas aqui no nosso país. Isso daqui é algo extremamente grave, meus amigos. Todo esse posicionamento da justiça brasileira de calar vozes aqui no nosso país fere justamente um princípio básico da democracia, que é a liberdade de expressão. E é justamente isso que a plataforma Rumble está denunciando, que o Alexandre de Moraes cometeu esses crimes de censura no Brasil. E pra gente finalizar, vamos finalizar com esse post que o Departamento do Estado do governo lá dos Estados Unidos acabou de fazer no X, e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil retuitou essa mensagem. Preste atenção, olha o que disse o governo dos Estados Unidos nesse momento. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Pois é, meus amigos, um grande recado para o nosso país nesse momento. Liberdade de expressão essa que realmente está sendo totalmente desrespeitada aqui no nosso país. Ainda bem que a gente está ganhando mais um aliado a favor da liberdade de expressão no nosso país. Porque até então, até o momento, né, a gente estava sozinho aqui. A turma que está tocando no nosso país estava mandando e desmandando, fazendo o que queria. Agora já tem uma pressão e muitas águas ainda vão rolar por debaixo dessa ponte. Eu trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo, à nossa conversa aqui, porque está longe de acabar a nossa conversa. Vamos dar prosseguimento aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Deixa aqui a sua opinião, porque é muito importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, esse tipo de mensagem, meu amigo, você não vai ver passando no Jornal Nacional, você pode ter certeza disso. Então me ajude, pelo menos compartilhando com uma pessoa, com um grupo que você participa,
Assim, você me ajuda a levar essa mensagem para cada vez mais brasileiros, para a gente manter a nossa turma aí bem informada, não é verdade? Bom, se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.